Olá pessoal, sou o seu professor de Física e hoje vamos iniciar o nosso estudo falando de calorimetria. Sendo assim, nós vamos entender essas grandezas físicas que estão no nosso dia a dia, ou seja, que se relacionam com a gente. E a primeira coisa que a gente vai estudar na calorimetria será o calor específico. E o nosso objetivo aqui é saber o que é, com que ele está relacionado, quais são os fatores que influenciam nessa grandeza física e entre outros. E para isso, nós vamos pegar uma seguinte situação. Vem comigo. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. Onde nós temos o calor específico da água, que o seu valor é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Enquanto o do ferro ele é 0,1 calorias por grama vezes grau Celsius. O que isso significa na prática? Vejam bem, significa que se eu pegar 1 grama de água e quiser aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer a água a uma energia equivalente a 1 caloria. Por outro lado, se eu pegar 1 grama de ferro e quiser aumentar a sua temperatura também a 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer uma energia de aproximadamente de 0,1 caloria. Então percebam que essa situação, proporcionalmente à mesma massa e à mesma variação de temperatura, a água ela necessita mais calorias para aumentar a sua temperatura do que o próprio ferro. Porque enquanto a água precisa de 1 caloria para aumentar 1 grau Celsius, o ferro ele necessita apenas de 0,1 calorias, certo? Então, se eu pegar 1 kg de água e 1 kg de ferro e colocar em uma chama, vamos se dizer, de um fogão, e de tal forma que eles tenham a mesma massa, eles vão ter a mesma quantidade de calor. Por outro lado, a água vai gastar mais tempo para se aquecer com a mesma variação de temperatura que o ferro. Ou seja, ela é 10 vezes maior do que o ferro. Não é isso mesmo? Então, de uma certa maneira, a gente pode entender que o calor específico como sendo uma grandeza física que funciona como uma espécie de indicativo dessa substância. Ou seja, se ela leva muito tempo ou pouco tempo para se esquentar. Sendo assim, quanto maior for o meu calor específico da substância, maior tende a ser o tempo para aumentar a sua temperatura e para diminuir. Ou seja, maior tende a esquentar e menor tende a diminuir, ok? Veja bem, estou dizendo que ele tende, porque o calor específico ele influencia nessa demora para esquentar ou para esfriar, mas ela não é determinante, que fique bem claro isso para vocês. Alguns dizem, ficam em dúvida, né? Mas como assim? Veja bem, vamos entender, bem simples. O que adianta eu ter uma substância com alto calor específico, um exemplo da água, e ter pouca massa? Por exemplo, se eu tiver 1 tonelada de ferro, ela vai levar muito mais tempo para se esquentar do que se eu tiver 1 kg de água apenas. Sendo assim, o calor específico ele é um indicativo, mas não é algo determinante. Que fique bem claro isso para vocês, ok? Então, tendo em vista que o calor específico é uma grandeza física, que de certa maneira ele é um indicativo, do qual ele leva muito tempo ou pouco tempo para esquentar ou esfriar, nós podemos representar isso
em uma fórmula matemática. Vamos entender isso? Matematicamente, nós podemos representar que o calor específico é a razão entre a quantidade de calor que é fornecido ou retirado da minha substância, dividido pela sua massa, vezes a sua variação de temperatura. Bom, a unidade medida de calor específico é caloria por grama vezes graus Celsius. A quantidade de calor, nós vamos trabalhar com caloria. Vou estar falando mais à frente a respeito dessa situação. A massa, nós trabalhamos com grama, e ΔT, que implica a variação da temperatura, da qual a temperatura final menos a temperatura inicial. Trabalhamos com graus Celsius, ok? Quero chamar a atenção aqui de vocês para uma situação. Tomem bastante cuidado com a história de diferença de temperatura, onde as pessoas acreditam que a temperatura final é sempre maior que a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura inicial deve ser sempre menor do que a temperatura final. E isto não é verdade. Um exemplo bem clássico: se a gente estiver trabalhando com resfriamento, as coisas se invertem. Ou seja, a temperatura final será menor do que a minha temperatura inicial. Melhor dizendo, a temperatura inicial vai ser maior do que a temperatura final, ok? Que fique bastante claro isso para vocês, que na própria interpretação do exercício é perfeitamente possível a gente identificar qual é a minha temperatura final e qual é a minha temperatura inicial. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, o calor específico é a caloria por grama vezes graus Celsius. Esta é a unidade mais usual, ou seja, é uma unidade não oficial, mas é a mais utilizada na calorimetria. Por incrível que pareça, nós acostumamos a trabalhar com calorimetria, certo? Essa unidade. A oficial é o Joule por quilo vezes Kelvin, ok? Tendo em vista essa concepção sobre calor específico, eu preciso saber algumas relações que existem entre esse calor específico. Veja bem, bem simples. O calor específico ele pode ser entendido como uma propriedade da matéria, da substância em questão, ou seja, do elemento químico do qual nós estamos trabalhando. Embora na minha fórmula do calor específico apareça o M de massa, o calor específico ele não é influenciado pela massa da substância. Mas como assim não é influenciado? Se na fórmula aparece o M de massa. Te falo, pessoal, nem sempre as fórmulas que nós utilizamos para calcular uma grandeza física indicam os fatores que influenciam nesta grandeza física. O que realmente indica o tipo de substância em questão é o seu estado físico. Ou seja, o estado físico ele influencia no calor específico. Sendo assim, para a mesma substância, nós podemos ter valores diferentes de calor específico. Vejam bem, um exemplo bem bacana, bem clássico que nós vamos encontrar nos exercícios. O calor específico para o gelo é de 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. No estado líquido para a água é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Já para o gás no estado de vapor é de 0,48 calorias por grama vezes graus Celsius. Mas o interessante é que nós temos 3 valores diferentes para a mesma substância com estados diferentes, estados físicos diferentes.
Sendo assim, essas são algumas observações importantes em relação a essa primeira grandeza física onde nós estamos estudando na calorimetria. Outra observação importante é sobre o deserto. Com certeza, vocês já ouviram dizer que no deserto a temperatura durante o dia é muito quente, ou melhor dizendo, muito alta, né? E durante a noite ela é muito baixa. E faz muito sentido isso. A explicação para isso é que no deserto o que tem em abundância é areia, não é isso mesmo? O que não falta lá é areia. E a areia é como o ferro, ela tem um calor específico muito baixo. Ou seja, pequenininho em relação às outras substâncias, matérias, da qual eu estou falando com vocês. E isso significa que a areia vai levar pouco tempo para se esquentar e pouco tempo para se esfriar. Então, isso significa que no caso da areia, ela não consegue segurar por muito tempo o calor do qual ela acumulou durante o dia no seu processo de aquecimento. Então, no deserto do Saara, que é um dos maiores desertos do mundo, é comum se atingir uma temperatura entre 50 graus Celsius durante o dia. Por outro lado, à noite a sua temperatura cai para 5 graus negativos. Então vejam que vocês podem perceber essa situação, que durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Logo, a temperatura ela cai bruscamente nesta região. Então nós dizemos que nas regiões desérticas elas são submetidas a uma grande amplitudes térmicas, certo? Ou seja, há uma situação em que nós temos uma diferença muito grande entre a máxima e a mínima temperatura do dia. Isso é amplitude térmica, ok? Quero café! Por outro lado, já nas regiões litorâneas, isso já não acontece. Nas regiões litorâneas, como elas estão próximos a um grande volume de água, onde a substância do seu calor específico é muito alto, isso implica que ele leva muito tempo para se esquentar e leva muito tempo para se resfriar. Sendo assim, seria como se ela não deixasse as coisas que estão à sua volta variasse demais a sua temperatura. Portanto, nas regiões litorâneas são submetidas a uma baixa amplitude térmica. Ou seja, uma situação entre máxima e a mínima durante o dia é pequena. Logo, a sua temperatura ela não fica oscilando demais durante o dia. Um exemplo seria as regiões aqui próximo de nós, seria o Lago de Furnas. Por que, Márcio, está falando Lago de Furnas? Sou mineiro, né, pessoal? Aqui é da cidade do interior de Minas, de Formiga, que é banhado pelo Lago de Furnas, ok? Vamos começar a falar sobre a capacidade térmica através de uma análise, ou seja, uma situação que provavelmente vocês já ouviram falar, aquela história de que a panela de ferro ela cozinha melhor os alimentos e que deixa ela mais saborosa, ao invés do que ela foi feita em uma panela de alumínio de aço inox, comum essas panelas. Será que isso é verdade? As panelas de ferro cozinham melhor os alimentos do que as panelas de alumínio? O que vocês acham? Então, meus jovens, isso tem fundamento. E a explicação para isso é de uma forma física. O que acontece nesse processo é que nas panelas de ferro a sua capacidade térmica é maior. E o que isso significa? Vamos entender isso melhor. Significa que as panelas de ferro elas levam um tempo maior para esquentar, de tal forma que elas levam mais tempo também para esfriar, não é isso? Sendo assim, a panela de ferro ela se concentra
mais energia, ou seja, mantém mais energia que foi acumulada durante o processo de aquecimento. Ela, então, podemos dizer que ela retém mais energia nesse processo de aquecimento do que as panelas de alumínio e inox, certo? De tal forma que o leva ao ato de cozinhar mais facilmente ou melhor o alimento do que o processo de cozimento feito em uma panela que é tradicional aí, que não consegue reter essa energia suficiente da qual uma panela de ferro consegue, vamos dizer nesses termos, certo? Portanto, a capacidade térmica é parecido com o calor específico. Demora para se esquentar e demora também para resfriar. Mas existem algumas diferenças entre elas, ou seja, a capacidade térmica e o calor específico. Matematicamente falando, nós podemos representar que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor pela sua variação de temperatura. Ou seja, é determinado na relação entre esses dois carinhas. As unidades do Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós trabalhamos caloria por grama vezes grau Celsius e o joule por Kelvin, que é o oficial, certo? Existem também várias outras unidades de medida, mas vamos trabalhar mais aqui no nosso curso a caloria por grau Celsius. Logo, a capacidade térmica está relacionada ao calor específico, ou seja, na demora que a substância tem para se esquentar e para resfriar. Por outro lado, o calor específico não depende da massa, mas a capacidade térmica é influenciada pela massa. Então, nós temos essas diferenças entre elas, certo? Então, pessoal, a panela de ferro, ela cozinha melhor os alimentos que as panelas de aço e inox, dos de alumínio tradicional, ou seja, a panela de ferro ela é mais pesada e tende a uma massa maior. Isso é um fato, não é isso? Então, ela consegue, vamos dizer, reter por mais tempo a energia acumulada durante o seu processo de cozimento. Então, a capacidade térmica também depende da natureza do material, ou seja, daquilo que ela é feita. Então, essas são basicamente os dois fatores que influenciam ou não influenciam na capacidade térmica. E lembrando que, apesar de a massa ser influenciada na capacidade térmica, ela não aparece na fórmula da capacidade térmica, da qual eu apresentei aqui agora para vocês, tá ok? Mais à frente estarei falando de uma nova fórmula que de início aqui ela não aparece. Então, pessoal, mesmo ela não aparecendo nessa situação, seria o que eu tinha discutido anteriormente com vocês, que nem sempre as fórmulas indicam o que realmente influencia na natureza física que está sendo analisada. Então, a capacidade térmica e o calor específico são indicativos se a substância da qual nós estamos trabalhando leva muito ou pouco tempo para se esquentar ou esfriar. A grande diferença é que a capacidade térmica representa uma propriedade do corpo em questão, enquanto o calor específico é uma propriedade da substância química, enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Essas são basicamente as diferenças entre capacidade térmica e calor específico. Embora capacidade térmica e calor específico não são as mesmas coisas, nós podemos relacioná-las em uma única expressão. Ou seja, o calor específico é igual a quantidade de calor
dividido pela massa vezes a sua variação de temperatura. E capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela sua variação de temperatura. Eu posso multiplicar aqui, ó, cruzado por uma regra de 3 simples, a mesma coisa para a capacidade térmica. Fazendo isso, nós temos que a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico, vezes a sua variação de temperatura. E a mesma coisa aqui. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes a sua variação de temperatura. Então, como nós temos que a quantidade de calor 1 é igual a quantidade de calor 2, quem é o Q1? Q1 é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E Q2 é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. O que nós temos em comum nesses dois carinhas? Nós podemos cortar essas variações de temperatura. Então, nós temos que a capacidade térmica é igual ao produto da sua massa vezes o calor específico. Essa é a segunda forma para a gente poder determinar a capacidade térmica. Bem simples assim, ok? Bom, já que conhecemos essas duas grandezas físicas da qual nós estamos discutindo aqui, que é a capacidade térmica e o calor específico, agora nós vamos falar mais especificamente do autor principal da calorimetria, vamos dizer nesses termos, que é o calor. Ou seja, vamos entender essa situação, o que seria o calor. E aqui nós vamos estar discutindo, falando sobre calor sensível e o calor latente. O que acontece é que quando um calor, uma energia é fornecida a uma substância, esse fornecimento de energia pode ter duas consequências. Ou o fornecimento de calor provoca uma mudança na sua temperatura, ou ela vai provocar uma mudança em seu estado físico. E como o fluxo de calor ele pode provocar essas duas coisas ou consequências diferentes, então nós vamos dar nomes diferentes a essas quantidades de calor que produzem consequências diferentes. E a primeira que nós vamos começar a falar sobre essa consequência é o calor sensível. Vem comigo. Vamos iniciar falando do calor sensível, que representa aquele calor, né? Aquela quantidade de energia fornecida a uma substância para provocar um aumento em sua temperatura, ou quando a energia é extraída do seu corpo, onde a temperatura é reduzida. Mas o fato é que o calor sensível é aquele agente, aquele carinha que é responsável pelo calor, pela diferença de temperatura de um corpo. Pessoal, então nós podemos aqui expressar essa equação da seguinte forma. Com uma regra de 3 simples, eu posso multiplicar aqui o meu calor específico. Então nós temos que a quantidade de calor sensível é o produto da minha massa vezes calor específico vezes a sua variação de temperatura. Simples assim. Melhor dizendo, essa é uma fórmula do calor sensível e ela é feita para calcular a quantidade de calor que é fornecido ao corpo ou quando ele é retirado, da qual ele provoca uma variação na sua temperatura, certo? Como vocês podem perceber, a fórmula do calor sensível é uma reescrita do calor específico. Sendo assim, podemos dizer que o calor sensível é um nome dado a uma quantidade de calor específica, enquanto o calor específico é uma propriedade do elemento químico, ou seja, são duas coisas completamente diferentes. Em termos adimensionais, as unidades de medidas para expressar, para trabalhar com quantidade de calor sensível ou não,
são as mesmas que trabalhamos com energia. E lembram que calor é uma energia em trânsito. Portanto, nós podemos expressar a unidade oficial, que é o joule, ou também a caloria, que não é a oficial. E lembrando novamente que na calorimetria costumamos a trabalhar com a não oficial, certo? E temos também uma relação entre o joule e a caloria, ou seja, uma caloria equivale a 4,186 joules. Isso será muito trabalhado dentro dessa nossa parte de calorimetria, essa conversão de unidades, seja para caloria ou seja para joule. Bem simples, pessoal. Isso é uma regra de 3 simples. Os exercícios vão te dar todos esses informes quando você estiver resolvendo, ok? Pessoal, isso é o que eu tenho para hoje, para a gente iniciar essa parte de calorimetria. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, significa que essa aula foi significativa para você. Então, quero te pedir para deixar o seu like e divulgue o nosso trabalho para que possa chegar a mais pessoas e ajudar outras pessoas que estão com essa dificuldade no ensino de física. No meu muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula.